Autismo é uma particularidade que a pessoa nasce e que a gente tem que conviver com ela. Até hoje não existe medicamento específico para tratamento de autismo. Tem muitos meninos desses que estão presos em jaulas domiciliares e eles se tornam bichinhos selvagens dentro de casa. Como a sociedade não conhece, eles cobram da mãe. A mãe não sabe educar o filho e assim vai, né? 12 anos já que a gente está numa luta. Todas as instâncias que abrem portas, a gente está lá e pedindo ajuda. Obrigatoriamente, a gente precisa de ajuda do governo. E a gente não tem. Boa tarde. Bem-vindos. Bem, eu sou mãe de 3, né? 3 filhos homens. O mais velho, ele é Daniel Sfayer Cavalcante. O do meio é Leonardo e o outro é Pedro, mesmo sobrenome. Um com 29 anos, um com 26 e outro com 25. Para a mãe, autismo é uma particularidade que a pessoa nasce e que a gente tem que conviver com ela. Ou seja, ela não tem a maturidade, ela não tem o discernimento de todas as coisas como todas as demais pessoas têm. E aí essa particularidade tem que ser trabalhada para ela poder evoluir no máximo que o cérebro dela é possível conseguir. O primeiro a ser diagnosticado foi meu filho mais novo, que é o de 25. Ele foi diagnosticado com 4 anos e meio. É o mais comprometido, ele é o autista clássico, severo, que a gente chama. Então, desde pequenininho, a gente já observou muitos comportamentos. E dos 2 mais velhos, isso veio muito mais tarde. O mais velho só conseguiu um diagnóstico efetivo mesmo com 19 anos, quando ele já estava na faculdade. Na adolescência desse mais velho, foi dito que ele tinha TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é moda, né, até hoje. Chegou a tomar Ritalina e eu tive que mudar de médico para descobrir. Foi nessa mudança de médico que eu descobri que ele era... Na época ainda existia o síndrome de Asperger e ele foi classificado. Hoje ele seria o autista de altas habilidades, né? E o do meio, como nos 2 já tinha dado alguma coisa, assim, vamos embora avaliar logo o do meio, porque chega de surpresas. Ele é bem leve, né? Tanto que, graças a Deus, ele já é formado em 2 cursos. Ele é tecnólogo em jogos digitais e acabou de formar em biomedicina. A gente não tem a capacidade de diagnosticar, a gente é pai e mãe, pronto. E pai e mãe não tá lá para isso. Pai e mãe tá para cuidar, tá para fazer a parte deles. Tanto eu quanto o pai, a gente evita a medicação, porque a gente sabe que droga é droga e remédio é droga, né? Então, a gente evitou remédios do que a gente deu conta. Mas, com 14 anos e meio, o Pedro surtou. Surtou mesmo, de botar a casa abaixo, de quebrar tudo, de agredir, de fazer todo um quadro psicótico completo, como chamaram na época. A gente precisou interná-lo, porque a gente não deu conta. Ficamos 1 mês dando conta e depois percebemos que a gente não ia dar conta. E a gente tirou ele dessa clínica porque a gente percebeu que eles também não sabiam o que fazer com o nosso filho. Só que assim, a gente tirou do hospital e levou para um médico que a gente já tinha conseguido um contato nesse período que ele ficou internado. Aí esse médico atendeu, né, de emergência pra gente, porque a gente não sabia o que fazer, e ele passou a ser medicado a partir de então e até hoje ele é um menino quimicamente controlado. A gente sabe que o autismo não tem cura, como a esquizofrenia também não tem cura. Então são remédios para tratar o que ele está apresentando naquele momento, a sintomatologia mesmo. E normalmente é ansiedade. Esses meninos, eles têm muita ansiedade, muito medo. Um dos medos maiores que eles têm é o enfrentamento de pessoas, né? 1, 2 é tranquilo, mas se você colocar um monte de pessoas juntas, isso é complicado para eles. Festas com muita gente, barulho, uma coisa que afeta o autista profundamente, barulho, sons altos, sons agudos. E ainda hoje a gente tem famílias que sofrem muito, que tem muitos meninos desses que estão presos em jaulas domiciliares. Por quê? Porque eles não têm acesso a médicos, não têm acesso à medicação e eles se tornam bichinhos selvagens dentro de casa. Como eles não compreendem o que está acontecendo, eles passam a agredir mesmo, com tudo que a gente possa imaginar que uma pessoa possa agredir. Mas não porque eles sejam assim, mas porque eles também não dão conta do que está acontecendo com eles. Então, são pessoas que precisam de muita ajuda. A gente pensa que isso não existe, mas existe. Infelizmente, existe. Eu faço parte de uma associação que é o MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil,
que a gente tenta fazer centro de referência, clínica, escola, enfim, algum lugar de atendimento para esse tipo de pessoas. E, olha, tem 10, 12 anos já que a gente está numa luta e não tem esperança. É muito difícil, porque tudo isso exige muito dinheiro. É caro. E a gente não tem, porque todos nós somos pais e já custeamos os nossos. Então, abrir um centro desse, obrigatoriamente, a gente precisa de ajuda do governo. E a gente não tem. A gente tem uma lei distrital específica para o autismo, 90 e poucos % dela não é colocada em prática. E a federal também foi luta, né, de várias entidades do Brasil e do Moab junto para que ela acontecesse. Né? Então, a gente tem uma lei federal desde 28 de dezembro de 2012. É uma lei que está lá quietinha, mas a gente não consegue muita coisa, apesar da lei já existir. Então, alguns avanços a gente já teve, já tivemos muitos avanços, mas a gente está tentando ainda mostrar que isso vem crescendo e que precisa de um olhar do governo para cima disso. Para se ter um olhar, precisaríamos saber quantos existem, e a gente não tem noção de quantos existem. Sabe que isso vem aumentando? Sabe, mas não por estatísticas nacionais, mas pelas estatísticas estrangeiras. Então, né, as estatísticas são assustadoras. Até muito pouco tempo atrás era 1 para 10 mil, para não sei quantos mil. Hoje é 1 para 75. Todas as instâncias que abrem portas, a gente está lá e pedindo ajuda, né? A gente não tem profissionais especializados, a gente não tem instituições especializadas para abrigar esses meninos. Nem todas as famílias são grandes e tem pessoas que, mesmo que os pais morram, ainda vai ter pessoas que cuidem. Então, a preocupação deles é em relação a isso, porque a gente não vê futuro, né, para esses meninos continuarem vivendo sem a presença dos pais. Boa tarde, é um prazer. Vamos lá, atenção. Senadora, é um prazer enorme estar com a senhora. Eu me representando como mãe, né? E também faço parte do movimento Orgulho Autista Brasil, Moab. Né? E como mãe de 3 autistas, eu mais do que nunca tenho que participar desse tipo de programa, porque se pai e mãe não forem à luta pelos direitos dos seus filhos, hoje a gente não consegue nada. É verdade. O projeto é um sonho que eu tinha. Eu digo, meu Deus, como é que eu não tive a ideia de fazer esse projeto? Até porque eu achava que o Estatuto da Inclusão, né, da pessoa com deficiência, já tratava desse assunto, mas ainda deixou muito. A gente faz estatutos, tem vários, mas sempre tem alguma coisa que está faltando, sempre falta alguma coisa, então esse projeto vem completar isso. E foi uma ideia feliz do E-Cidadania, né? Participação popular, uma pessoa, um telespectador que deu a ideia. Eu sou só a relatora do projeto, mas eu fiquei encantada, apaixonada, já está prontinho, né, para andar, já foi aprovado na CDH como sugestão, então ele agora vai tramitar na Comissão de Assuntos Sociais primeiro e depois a gente vai ver se a gente consegue agilizar, né, sensibiliza as pessoas para ele andar rápido. Então vamos pedir para ser terminativo, para ele seguir para a Câmara, para andar rápido, porque lá também tem pessoas que vão se interessar por isso. Alguns projetos têm que tramitar em 2, 3 comissões, outras tramitam numa comissão só, ele vem da presidência encaminhado para ser terminativo. Quer dizer, aí ele termina ali, discute, vota, se aprova, ele já está prontinho para ir para a Câmara. Mas outros não, dependendo, como eu disse, depende do personagem que está por trás do projeto. Mas como esse é um tema sensível, eu acredito que todo mundo vai concordar, porque eu vou propor que ele seja terminativo, que ele ande, porque é um projeto simples, são 2 artigos, né? Então, o importante é a justificativa, né? Porque acho que todo mundo sabe que no Brasil não tem espaço para tratar esse assunto, um espaço adequado. Qualquer projeto aqui se apresenta, está criando despesa. Mas nesse caso é uma despesa também, né? É uma despesa, mas não cria despesa nova. O SUS já existe, bem ou mal, eles já são tratados no SUS. Né? Quando os pais têm dinheiro, tratam fora. Mais mal, né? Mal, mas os que não têm, vão para o SUS. Então, agora é especializar médicos, enfermeiros, psicólogos, todo mundo do SUS para tratar do assunto.
Eu que estou com meus filhos adultos, eu não tive esse apoio do SUS, não. O apoio que eu tive foi para o diagnóstico, porque meus filhos foram, né, o meu mais novo foi diagnosticado no COMP, o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica, é uma coisa que só existe aqui no DF, não existe no resto. Não tem especialização, não tem, ninguém despertou para isso. Não. Botar no CRAS é uma maldade até. O CRAS não foi preparado para isso. O CRAS não é um espaço adequado para atender pessoas. E nem tem profissionais para isso. Não tem profissionais, é quase uma passagem. A pessoa vai lá quando está em crise, corre, é quase uma urgência. Dentro desse projeto, tem previsão de quantos serão atendidos? Não, porque essa parte de regulamentação ela vem depois. A gente faz, a projeto de lei não entra nos detalhes, nos mínimos. Então, quer dizer, quando chegar em cada estado, quando a lei for aprovada, chegar em cada estado, aí vai sentar a equipe do governo, da área, a saúde, a educação, todo, e vão pensar o modelo de espaço, né? O que nós podemos fazer para que esse projeto realmente tenha uma termine? Assim, o projeto em si, o projeto de lei, a gente não pode encher de muita coisa. Mas eu preciso de dados para justificar na hora do debate, porque eu vou fazer a defesa lá, na hora que ele for ser debatido, tem que fazer a defesa. Né? E a gente precisa de dados assim, que convençam as pessoas, né? De motivos para o projeto ser aprovado. Isso é uma coisa. E esse projeto também vai ser colocado no E-Cidadania para apoio. Então, é importante divulgar que as pessoas votem no E-Cidadania, que o projeto deve ser aprovado. Porque quanto mais adesão ele tiver, mais fácil vai ser a gente levar ele para ser terminativo. Quando tiver o relator, a gente avisa para a senhora. Isso é muito importante. Aí eu repasso porque aí você pode conversar, pedir a ele, dar subsídio para o relatório dele. Okay. Existe alguma maneira da senhora ajudar para que a gente consiga descobrir quantos autistas existem nesse país? É muito ruim de dados, né? Esse é um dado que eu acho que seria um subsídio assim, muito forte para que um projeto dessa natureza... 1.300.000, mas ninguém tem certeza onde foi buscar esse número, né? Talvez o Data Senado, a gente encomendar o Data Senado fazer uma pesquisa sobre autismo, talvez a gente tentar encaminhar isso. Você acha que consegue? Porque aqui tem um instituto dentro do Senado que faz pesquisa. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito o seu trabalho, porque eu tenho certeza que o fruto vai vir, não importa o tempo, mas ele vai vir. E isso para a gente deixa um ânimo muito grande para a gente continuar. Vocês têm que fazer, se comunicar e divulgar que tem esse projeto, que é para poder também ir pressionando. Cada estado pressionar seus senadores, né, depois os deputados, para poder, porque o processo legislativo é lento. É isso aí. Muito obrigada. Foi um prazer. Que Deus abençoe. Amém. A conversa com a senadora Regina foi muito proveitosa. Agora ela me deixou uma tarefa que é para a gente poder levar detalhes para melhorar, né, esse projeto de lei, porque a parte que inicia ela não é tão detalhada, né, para os cuidados que são necessários, né, como fazer um centro de reabilitação, um centro de referência. Então nós temos agora a tarefa de levar detalhes sobre isso para ela. Tem uma luz no final do túnel, né, para os nossos autistas no futuro.